Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, a expansão da igreja. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a igreja diante da perseguição, segundo, a igreja que evangeliza, e terceiro, a igreja que dá suporte à evangelização. Nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 8, versículos 4 e 5, que diz: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então essa tem que ser a nossa mensagem, pregar a Cristo. A verdade prática diz que a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. A palavra-chave é evangelização. Primeiro tópico, a igreja diante da perseguição. Primeiro subtópico, embora perseguida, não fragmentada. Então, irmãos, por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, Lucas ele enfatiza que os cristãos, Atos capítulo 8, versículo 1, ele enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então, todas as pessoas, todos os cristãos, eles foram dispersos pela Judéia, por Samaria, mas os apóstolos não, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Aí os capítulos 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, eles registram que a perseguição focada mais sobre os apóstolos e os líderes da igreja. Então eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, debaixo de pressão e perseguição, precisava deles, necessitava deles. Então o foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu. E daquele momento em diante, ela alcançou todos os crentes. Também deve ser destacado que mesmo perseguida, mesmo dispersada, essa igreja, ela não se desorganizou, ela se manteve organizada, ela também não se fragmentou, mas ela continuou uma igreja forte e também unida. O segundo subtópico fala sobre a igreja em luto. Então a narrativa de Lucas destaca que, Atos capítulo 8, versículo 2, uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. A palavra pranto aqui é do grego kofetos, que significa também choro, significa lamentação, significa também luto, e também foi traduzido aqui por pranto. Então Lucas ele nos informa que esse pranto foi feito por quem? Por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles exatamente, mas acredita-se que eram cristãos que viviam em Jerusalém antes de fugirem ou antes de serem dispersados, antes da igreja ser dispersa. O terceiro subtópico fala sobre mas não desesperada, ou seja, a igreja estava em luto, mas ela não estava desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão. Lágrimas com toda certeza foram derramadas. Contudo, porém, o texto ele não mostra uma igreja desesperada, ele não mostra uma igreja desmotivada, e ele também não mostra uma igreja devorada pela tristeza. Não, muito pelo contrário. Um dos seus membros queridos, um dos seus membros ilustres havia sido morto. Quem? Estevão, a gente está falando de Estevão aqui, trazendo consequências para todos. Mas isso não calou e nem tampouco impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Atos capítulo 8, versículo 3 diz que Saulo assolava a igreja. Saulo é o mesmo Paulo, tá? O mesmo apóstolo Paulo. Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então aqui a igreja passou, ou teve início, uma grande perseguição da igreja que continua até os dias atuais. O resumo desse tópico diz que mesmo perseguida, mesmo dispersa, a igreja permaneceu o quê? Unida e também firme e também atuante na fé. Ela colocou em prática tudo aquilo que ela aprendeu, que os apóstolos receberam de Jesus e a igreja recebeu dos apóstolos. Eu vou dar uma pausa aqui, você nem vai ser até imperceptível para você. Pronto, já voltei, você nem percebeu, né? Segundo tópico fala sobre a igreja que evangeliza. Evangelizar significa pregar o evangelho. O primeiro subtópico, evangelização centrada na palavra. Em Atos capítulo 8, versículo 4, nós lemos que os que andavam dispersos, eles estavam num lugar, eles foram dispersos. Os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra.
Então esse versículo aqui, ele mostra que a igreja primitiva ela era movida pelo poder do Espírito Santo e também ela era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares, eles não pararam de falar as boas novas acerca de Jesus Cristo. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e também libertações. Então, se quisermos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e também estar pautados, estar centrados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O segundo subtópico fala sobre evangelização centrada em Cristo. Então Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 6, vai falar sobre a escolha dos primeiros diáconos. Filipe era um desses 7 diáconos que foram escolhidos. Ele também foi disperso. E quando ele chegou em Samaria, Atos capítulo 8, versículo 5, vai dizer que ele lhes pregava a Cristo. Então ele pregava a palavra. Então, um ministério bem sucedido, ele precisa de algumas coisas. Que coisas vão descer? Primeiro, ser fiel à palavra de Deus. Segundo, ser totalmente centrado em Jesus e dependente do Espírito Santo. Não é pelas nossas forças, mas é por Ele. Filipe ele não pregava ideias da moda. Filipe não pregava não era nada que você está imaginando aí, mas sim o que? A mensagem da cruz. Qualquer coisa que as pessoas estão pregando hoje fora da mensagem da cruz não é evangelho. Evangelho é a mensagem da cruz. Evangelho é pregar a palavra. Evangelho é falar sobre salvação da alma, livramento do inferno. Isso é evangelho. Então Cristo era o centro da pregação de Filipe. Então qualquer pregação que não tem cruz como base, ela se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma as vidas, trazendo cura, trazendo libertação e trazendo também salvação. Por isso que a campanha evangelística de Filipe, lá em Samaria, teve tanto impacto. Atos capítulo 8, versículos do 5 ao 8, a campanha do Filipe aqui, ó. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque o evangelho chegou não somente com palavras persuasivas, mas com o poder de Deus acompanhando. Portanto, nós não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas. Não que não devamos ter estratégias humanas. Precisamos de estratégias humanas com toda certeza. Porém, estratégias humanas guiadas por Deus. Então seriam estratégias divinas e não estratégias humanas. Mas nós não podemos confiar simplesmente nas estratégias humanas, sem dependência do Espírito Santo. Mas o que nós temos que fazer? Priorizar as nossas ações no poder do Espírito Santo e na força da palavra de Deus. O resumo desse tópico diz que a igreja cheia do Espírito e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. O resumo desse tópico, já foi, né? Perdão. O terceiro tópico fala sobre a igreja que dá suporte à evangelização. Então a igreja, ela evangeliza, ela envia missionários e ela dá suporte para esses missionários. Então a igreja dá suporte para a evangelização, porque o trabalho dos missionários é o quê? Evangelizar, é pregar o evangelho, é pregar a palavra de Deus. O primeiro subtópico fala sobre o suporte da igreja. Então, no livro de Atos, nós lemos que, Atos 8,14, nós lemos o que? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e também João. Então, a partir do momento que o evangelho chegou em outro país, mesmo porque Samaria era a capital de Israel e Jerusalém é a capital de Judá, onde o reino foi dividido, onde Israel havia sido dividido, correto? Então se tornaram 2 países diferentes. Então Samaria era a capital de um país e Jerusalém capital de um outro país. Então quando os apóstolos ouviram que Samaria, que outro país havia recebido a palavra, fizeram o quê? Pegaram 2 apóstolos que eles tinham ali, na verdade os melhores apóstolos, né, que eles tinham ali, e enviaram
para lá, para dar suporte. Então essa passagem, ela mostra que a igreja de Jerusalém, ela dava suporte e ela dava apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Ela não ficava só dentro das quatro paredes, ou no caso ali, dentro dos muros de Jerusalém. Não. Ela também saía fora desses muros. Então era um trabalho evangelístico e também um trabalho missionário que a igreja fazia. Não basta enviar os missionários, é necessário dar suporte para eles, para realizarem a missão. O trabalho que eles estão fazendo, eles não estão fazendo sozinhos. Já que nós enviamos, nós precisamos cuidar desses missionários também, dar suporte a eles para que eles realizem o seu trabalho com mais tranquilidade, com mais facilidade. Então o segundo subtópico fala sobre a igreja que discipula. Discipular é fazer discípulos, é ensinar. Não é discípulo para mim, não é discípulo para a igreja, não. É discípulo para Cristo. Por que, Valdeci? Porque se hoje você está numa igreja que você gosta muito, você muda para um lugar que não tem essa mesma igreja, o que você vai fazer? Vou ficar sem congregar, porque... Não, se você for discípulo de Cristo, você vai procurar um local, você vai procurar uma igreja onde as pessoas adoram a Deus. Como é que eu vou saber se a igreja é boa, se a igreja é ruim? Você vai entrar dentro da igreja, você vai perceber, você vai sentir se tem a presença de Deus ou não, e você vai perceber através da palavra, se a palavra é pregada, se a palavra é anunciada, ou se é blá blá blá, mimimi, conversa fiada, pensamentos humanos. Você vai perceber se é uma igreja de Deus ou não. Então por isso fazer discipular, fazer discípulo de Cristo. A pessoa vai perceber onde tem Cristo, porque ela é discípulo dele, então ela vai saber aonde tem Cristo ou não. Em Atos capítulo 8, versículo 15, Lucas ele mostra que os apóstolos, quando eles foram para Samaria, o que eles fizeram? Oraram para que recebessem o Espírito Santo. Então esse texto aqui, de Atos 8,15, ele mostra o quê? O apoio dado ao ministério de Filipe. Filipe foi para lá. Quando ele ouviu que as pessoas deram ouvido ao Evangelho, os apóstolos ouviram, o que eles fizeram? Mandaram para lá Pedro e João. Então, o apoio dado ao ministério de Filipe e também o trabalho de discipulado da igreja. Então, fazia parte da doutrina dos apóstolos, o ensino sobre a iniciação cristã. Valdeci, o que é a iniciação cristã? O que? Primeiramente, a conversão. A pessoa ouve o Evangelho e ela se converte. O Espírito Santo a convence e ela se converte, é a mudança. Então isso faz parte da iniciação cristã. Conversão, o que mais? O batismo nas águas. Precisa ser pregado, precisa ser ensinado. Depois que a pessoa se converteu, ela precisa entender que existe o batismo nas águas. Ela precisa saber para que serve esse batismo, que é um testemunho público que você morreu para o mundo e ressurgiu para Cristo. Para isso que serve o batismo, tá? E também o que? A capacitação do Espírito Santo, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo faz parte da iniciação cristã. Faz parte de um discipulado, ou seja, você vai aprender a ser discípulo de Cristo, como servir a Cristo, como seguir a Cristo, como fazer a vontade de Cristo, qual é a vontade de Cristo. Nós precisamos discipular as pessoas, ensinar as pessoas, tudo isso aqui. Vou dizer, mas como é que eu sei qual que é a vontade de Deus, qual que é a vontade de Cristo para a minha vida? Olha, lendo a palavra de Deus, frequentando os cultos assiduamente, culto de ensino, escola bíblica dominical, seminários, que também você vai entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida, porque só ler, veja bem o que eu estou falando, só ler a palavra não é suficiente, porque a Bíblia mesmo diz que nós temos que meditar. Então meditar é mais do que ler, é você estudar, é você buscar a fundo qual que é o significado realmente do que está escrito. Então para isso, a Bíblia Sagrada tem 66 livros, então até que nós leiamos todos, só para ler a Bíblia toda, você vai fazer o quê? Em menos de um ano. É difícil as pessoas lerem a Bíblia em menos de um ano. É lógico que tem pessoas que leem 6 meses, 4 meses, 3 meses, tem tudo isso, mas isso aí é só ler. Então para estudar vai demorar um tempinho maior, não vai? Com toda certeza, 66 livros, 1189 capítulos, então vai demorar um pouquinho. Então é necessário que toda vez que nós pegamos um texto para ler, para meditar, nós estudemos ele profundamente, para poder entender realmente o que aquilo ali está dizendo para nós. Quando nós ouvimos uma pregação, a pregação ela expõe o texto de modo que nós conseguimos ter uma outra visão diferente daquela que nós já tínhamos sobre o texto. Na verdade, às vezes nós temos uma interpretação errada sobre o texto, quando ouvimos alguém dizer, então é isso que significa aquilo lá, aí nós temos uma iluminação.
um entendimento melhor acerca do texto. Então, o texto bíblico ele diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, eles se converteram e também foram, batizados nas águas, tá? Contudo, uma razão que não é especificada na Bíblia, aqueles crentes eles não haviam recebido o Espírito Santo ainda, na verdade, o batismo, porque o Espírito Santo se recebe no ato da aceitação de Cristo, no ato da conversão. Então, Atos capítulo 8, versículos 16 e 17 diz assim: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, está falando do Espírito Santo, deixa eu ler aqui o 15 de novo para a gente ir. Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, aí entra o versículo 16, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aí entra o subtópico de número 3, subtópico de número 3, que diz: sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Então Filipe, ele pregou a Cristo. Ele realizou muitos sinais, muitos prodígios entre os samaritanos, levando-os à fé e também ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Atos capítulo 8, 14 e 15 diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, os versículos são simplesmente para corroborar com as palavras que nós dissemos, tá? Então, para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Na verdade, sem o batismo no Espírito Santo. Então, essa visão de conversão, ela permanece. E nós devemos levar os novos convertidos a desfrutarem da experiência pentecostal da mesma forma que fizeram os apóstolos do Senhor Jesus. O resumo desse tópico diz que a igreja de Jerusalém discipulou novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Irmãos, o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é o selo. O selo é o que? É a promessa, é a garantia de que nós somos salvos, que nós pertencemos a Ele. Quando você, deixa eu citar um exemplo tosco aqui, quando uma pessoa é dono de um gado, de um boi, por exemplo, o que ela faz? Ela tem uma marcação, ela sela o gado. Aquele gado, por mais que ele fuja, que ele pule a cerca, que ele vá para um outro lugar, quem olhar aquela marcação, aquele selo, vai saber, esse gado pertence a fulano de tal. Conosco não é diferente, não estou chamando você de gado e eu também não sou gado não, tá? Não é isso não. Mas só para explicar o que é o significado do selo. Nós temos, assim que aceitamos a Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo no nosso espírito. E para que serve isso, Odecir? Para saber a quem nós pertencemos. Recebemos o selo do Espírito Santo, pertencemos a Deus. Embora você esteja em Campinas, em São Paulo, nos Estados Unidos, no mundo espiritual vai olhar para você e vai saber que você pertence a Cristo. O dia que nós partimos dessa vida, o dia que nós morremos, o que vai acontecer? O selo vai ser visível a todo mundo espiritual. Ele já é visível ao mundo espiritual, ele vai ser visível. E aí eles vão saber para onde você vai, se você vai subir ou se você vai descer, se eu vou subir ou se eu vou descer quando nós partimos. Por quê? Por causa do selo. Esse selo é a garantia, esse selo é o penhor da nossa salvação, da nossa herança com Deus. A conclusão dessa lição diz que nessa lição nós vimos o evangelho, como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Diga-se de passagem, não foi um caso isolado. Irmãos, a perseguição ela fez com que a igreja crescesse mais ainda. Hoje não é diferente. Então, enquanto não há perseguição, a impressão que dá, ou a verdade pode ser, que nós nos acomodamos, está tudo tranquilo, está tudo em paz, está tudo sossegado, então parece que a igreja se acomoda, não precisa fazer nada não, não temos nenhuma dificuldade, estamos sem nenhum problema, fora os problemas cotidianos, estamos muito tranquilos. Quando acontece uma perseguição, o que acontece? A igreja se move, a igreja começa a se mover. Então, foi perseguido aqui, se dispersou. Para onde foi? Começou a pregar a palavra. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Agora, olha só, não é a partir de agora, não é a partir da igreja. Não, isso aí desde sempre. Olha lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 12. Mas
quanto mais os afligiam, aqui está falando dos egípcios afligindo o povo de Deus, afligindo os escolhidos de Deus, afligindo Israel, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Então, está vendo? Quanto mais apertava eles, afligiam eles, açoitavam eles, o que acontecia? Mais eles se multiplicavam, e tanto mais cresciam, desenvolviam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, eles estavam enfadados por causa dos filhos de Israel, e quanto mais eles oprimiam, quanto mais eles enfadavam, quanto mais eles batiam neles, o que acontecia? Mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam. Com a igreja não foi diferente. Quando a perseguição surgiu, aliás, a perseguição foi necessária, porque eles ficaram em Jerusalém, tinham tudo em comum, a igreja estava uma bênção, estava uma maravilha, ninguém tinha necessidade de nada. Então para que sair, não é? Então não, vamos ficar por aqui mesmo, vamos ficar todo mundo juntinho aqui. Aí suscitou, uma perseguição foi suscitada, teve início, para quê? Para que a igreja pudesse se movimentar e difundir o evangelho, que era a ordem a ser cumprida, que é a ordem a ser cumprida, não é só para eles, é para nós também. Então a mensagem, ela tinha um foco claro. Qual que era o foco, Valdecir? A palavra de Deus e a cruz de Cristo. Esse era o foco. Então, sem Cristo e sem a Bíblia não existe evangelho, não tem. A Bíblia, ela não destaca os métodos que Filipe utilizou para evangelizar Samaria, mas ela enfatiza o quê? O poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, esse é o exemplo que nós devemos seguir, que nós precisamos seguir. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.